E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom dia, né? Vocês lembram que na aula, na última aula de história, eu me comprometi com vocês, alunos do terceiro ano, pra gente gravar essa videoaula explicativa, tendo em vista que a gente não teve tempo, né, de fazer a revisão completa, especialmente a de geografia. Beleza? E lembrando, viu? Nós assumimos o compromisso lá, perante a presença de vários testemunhas de que iríamos assistir esse vídeo, tá bom? Então, o tema que a gente estudou no geografia foi globalização. Como é que a gente poderia definir globalização? Primeiro que seria uma definição muito complexa, né? Então a gente vai dar apenas algumas características da globalização. É um fenômeno que não tem data marcada para o seu início. Aliás, não tem como você definir uma data de quando começou. Alguns historiadores, analistas e geógrafos falam no período das grandes navegações, né? Onde houve uma intensificação do processo de colonização e troca de mercadoria entre a metrópole, que eram as metrópoles ricas da Europa, e as colônias, mas o fato é que os livros de geografia mais atuais, eles focam na ideia de globalização a partir do começo dos anos 90, que coincide exatamente com o fim da Guerra Fria, né? Ou seja, o fim da Guerra Fria vai decretar que o capitalismo é o sistema econômico que vai sobreviver, vai sobressair sobre o socialismo e vai prevalecer sobre os demais, né? Até porque a globalização é uma ferramenta do capitalismo, né? A gente sabe disso. Então, voltando aqui para o tema globalização e suas características. Globalização ela tem como característica principal ser um fenômeno de multidimensões, ou seja, um fenômeno multidimensional. A sua dimensão principal é a econômica, ou seja, ela surgiu pela necessidade de intensificar o comércio e a troca de mercadoria. Para isso foi necessário que o desenvolvimento tecnológico assumisse um papel essencial. O desenvolvimento tecnológico focado principalmente em quê? Nos meios de comunicação, né? E nos meios de transporte. Embora esse fenômeno já vinha acontecendo desde a Revolução Industrial, né? Os meios de transporte ele foi peça fundamental, desde a invenção da máquina a vapor, passando pelos meios de transporte mais atuais, com maior capacidade de velocidade e transporte, ou seja, a agilidade para que as trocas de mercadorias sejam cada vez mais intensas. E os meios de comunicação também, né? Desde o rádio, passando pela TV e mais recentemente a internet. Se a gente entender que esses fatos aí estão atrelados ao fenômeno globalização, a gente entendeu o básico, né, da globalização. Outra característica da globalização muito marcante, que a globalização ela de repente traz uma falsa ideia de que o acesso às mercadorias ela é permitida de forma igualitária para todos. A gente sabe que não é, né, gente? Embora a gente saiba que a globalização está presente em todos os países do mundo, ela não atinge todos os países do mundo de forma igual. Pelo contrário, né? A globalização ela afunila cada vez mais a desigualdade, certo? Então é uma espécie de contradição. Ou seja, a ampliação da produção de mercadoria, a venda, a troca, a tecnologia e ao mesmo tempo o aprofundamento das desigualdades. Quer dizer, os países ricos cada vez mais ricos, os países pobres cada vez mais pobres. Embora a globalização ela ache, né, aí os caminhos, os mecanismos de atingir todos os países do mundo. Um dos grandes carro-chefe da globalização, é bom que vocês saibam e anotem aí, viu? Vão pegando o caderninho de vocês e anotando o que eu estou falando. Dá uma pausa no vídeo e anota. Um dos carros-chefe da globalização são as empresas. As empresas que têm alcance mundial, que nós chamamos de multinacional, mas no livro de vocês, na prova, provavelmente pode aparecer transnacionais, que na prática dá a mesma coisa. As transnacionais são empresas bastante comuns na era da globalização, especialmente depois da Guerra Fria, onde ela alcançou mais espaços. O socialismo saiu de cena e o capitalismo abocanhou, né, todo o mercado mundial. E as empresas elas têm entrada
principalmente depois da introdução do modelo neoliberal, né, que os países adotaram. Permite que as empresas, né, alcancem basicamente todos os países do mundo. Certo? Essas empresas elas têm sede nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, os países da Europa. Mais recentemente China, que não é um país desenvolvido, mas está com força no mercado mundial. E essas empresas elas se instalam em países subdesenvolvidos, como a gente viu nessas aulas, né? Especialmente porque existe a questão da atração. Por que eles vão para lá? Primeiro porque existe o mercado consumidor, né? Países como a China, a Índia, o Brasil, que tem um mercado consumidor enorme, de milhões e até bilhões de pessoas. E as empresas adoram esses espaços. Mas elas vão para lá também por causa da questão do barateamento da mão de obra, ou seja, mão de obra barata. E também por outros fatores que eu expliquei em sala de aula, como redução de carga de imposto, infraestrutura, uma série de fatores que essas empresas são atraídas. Certo? Então, seguindo na sequência aqui sobre ainda os fenômenos ligados à globalização, a globalização é muito facetada, como eu disse a vocês. Um outro fator também foi a criação dos blocos econômicos. O que é que acontece? Os países perceberam que tinha que ter condições para concorrer no mercado mundial. Então, como é que um país aqui da América do Sul ia concorrer com economia gigante como a economia da Europa e dos Estados Unidos? Então, eles resolveram formar os blocos econômicos para quê? Para se fortalecer e permitir que haja uma concorrência num nível mais adequado. O detalhe é que o objetivo principal desses blocos econômicos é a diminuição das barreiras alfandegárias, né? Das tarifas, como eu expliquei em sala. A gente discutiu em sala de aula 2 blocos econômicos, tem dezenas aí de blocos econômicos. A gente discutiu 2, que foi o Mercosul, do qual o Brasil participa, viu? Se liga aí. Inclusive o Brasil, juntamente com Argentina, Uruguai e Paraguai, participa desse bloco desde a década de 90. E a gente discutiu também em sala de aula, embora um pouco, né? Que foi a União Europeia, que é considerado pelos analistas como o bloco mais avançado em termos de acordos, porque lá eles já possuem o que eles chamam de união aduaneira, né? Que são acordos que eles fazem de tarifa para exportar para outros países e importar, e por aí vai. E eles chegaram também ao estágio mais avançado, que foi a criação da moeda única, né? Que é o famoso euro, embora nem todos os países da Europa adotem. Isso aí é adotado apenas naquele que eles chamam de zona do euro. Tá bom, gente? E lembrando que uma outra coisa, a globalização são milhares de coisas, a gente está falando só o básico. Uma outra coisa, característica da globalização e do capitalismo, é o impacto ambiental, né, gente? Ou seja, a produção, ela aumenta, mas ela está vinculada ao quê? As fontes de matéria-prima e de energia. Então, por exemplo, as fábricas de papéis, né? Elas necessitam constantemente da utilização de madeira e já sabe, né? O impacto ambiental ele aumenta cada vez mais graças à intervenção direta do ser humano com a natureza. Para quê? Para aumentar a produção, aumentar o lucro e dar aí uma acelerada no capitalismo. O capitalismo precisa disso, né? Para sobreviver. Tá bom, gente? Então eu falei o básico aqui. No mais, vocês peguem o livro de vocês, vão estudar, vão ler. Assista esse vídeo, assista outro que vocês encontrarem por aí. Estudem para a prova e a gente se vê na próxima. Valeu, forte abraço aqui.